palavra e luz para o meu caminho. Verso 140. A tua palavra é muito pura, por isso teu servo a ama. E você diz: amém. Quem ama a palavra aqui? Meus irmãos, o que eu acho interessante, quando uma pessoa diz ser de Deus, pastor Claudemir, e não recebe a palavra. João escreveu que quem é de Deus ouve a palavra de Deus, mas quem não é de Deus não ouve a palavra. Paulo escreveu em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus está escrito no Salmo 119, verso de número 140. A tua palavra é muito pura. E falando de pureza, lembro eu de Tito 1,15, né, irmão Wilke, pastor Wilke? Que todas as coisas é pura para os puros, mas nada é puro para os que estão contaminados. Louvado seja Deus. Aí o que eu acho interessante é quando eu mando uma palavra da Bíblia para uma pessoa que se diz ser crente, ou seja, exortação, ou então de bálsamo, porque nós temos que se drogar diante da palavra. A palavra de Deus em João escreveu no capítulo 1, verso 1, diz que no princípio era o verbo, e o verbo é a palavra, que no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. A Bíblia diz, o profeta Ezequiel no capítulo 3, ele disse: profeta, come deste rolo. E dei a comer do rolo, e era doce como o mel ao meu paladar. Davi disse no Salmo 119, verso 103: ó, quão doces são as tuas palavras, são mais doces do que o mel. Apocalipse capítulo de número 10 e o verso 9, a Bíblia diz que João estava na ilha de Patmos e apareceu um anjo com um livrinho na mão, Andrade, e ele disse: olha, come deste livro. E dei-me a comer do livro, mas na minha boca era doce, mas quando chegava no estômago era amargo. Aleluia! Porque a Bíblia, ela é espiritual, e a Bíblia, sendo espiritual, ela não serve para a carne. As coisas da carne, aleluia, inclina para a morte, diz Paulo aos Romanos 8, e o verso 8 e 9, ele diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque a carne inclina para a morte. Por isso Paulo, tomando a palavra aos Gálatas capítulo 5, quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Gálatas capítulo 5, verso 16, Paulo escreveu que a carne combate contra o Espírito, e um se opõe a um ao outro, para que não façais o que querais. Ele diz que o espírito da carne é manifestada. Aleluia! Quem lê a Bíblia sabe o que eu estou dizendo. Podemos ver e observar que Jesus, ele fez uma promessa, e a promessa de Jesus foi essa em João 14. Ele disse: não turbe o vosso coração, credes em Deus. Quem crê em Deus aí, levanta a mão. Tem que crer, tem que acreditar no Filho unigênito de Deus. Aleluia! 1 João capítulo 5, verso 7, diz que o Pai e a Palavra e o Espírito Santo, estes três são um. João capítulo 10, verso de número 30, Jesus disse: eu e o Pai somos um só. Aleluia! Então nós temos que crer em Jesus Cristo de Nazaré. Por isso o pastor disse em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que